Fala pessoal, como é que vocês estão? Yurizinho aqui na voz. Deu problema na primeira parte do vídeo, então vou ter que regravar aqui pra vocês. Por isso que eu tô com uma camisa diferente do que na segunda parte do vídeo, ok? Então vamos falar sobre os Lusíadas. Esse livro aqui de Camões. Aqui, os Lusíadas. Então esse livro aqui de Camões, né? Bem interessante, ele é um poema. E eu vou falar um pouco mais sobre ele, né, ao longo do decorrer desse vídeo, ok? Então, é um livro... Essa edição aqui, ela é bem pequenininha. Eu tenho outra edição de Lusíadas, do Clube de Literatura Clássica, inclusive tem unboxing aqui no canal, então pode procurar aqui John Gearbox Os Lusíadas, que vai aparecer, ok? Então, mas eu vou falar aqui sobre essa ediçãozinha aqui e falar um pouco sobre toda a estrutura, né, do poema de Camões. O Camões, ele tem dois tipos de produções, né? Uma produção lírica e uma produção épica. E os Lusíadas, ele é uma produção épica. Depois eu posso fazer um vídeo comentando sobre as produções líricas que Camões já escreveu, né? Ele tem vários poemas lindos, lindíssimos, líricos. Então eu posso trazer também um vídeo aqui para vocês sobre. Os Lusíadas é uma das principais obras que a gente pode, né, estar aprendendo a origem do nosso português. Porque, obviamente, ele é de Portugal. E esse livro foi escrito em meados de 1550, 1560 ali, tal, que ele foi publicado, 65. Então a gente consegue entender ali a origem do nosso português, né? De onde que veio, né? Inclusive o nome Os Lusíadas, ele é um neologismo de o povo luso, né? Povo luso, então povo de português ali, povo de Portugal, na real. E como eu estava falando, né? Os Lusíadas, eles são um poema épico ou uma epopeia. O que é uma epopeia? É um poema de longa duração, que tem 10 cantos, que ele vai falar sobre um povo, né? Ou seja, ele vai falar sobre o povo português aqui nesse livro, né? Elevando a história do povo português a níveis extraordinários, né? Que a história desse livro é a viagem de Vasco da Gama pelo caminho das Índias, né? Para realizar a rota comercial na Índia. Então, ele vai exaltar esse ponto na história do povo português, colocando aqui nesse poema de 10 cantos. Inclusive, até esse momento, né, a viagem do Vasco da Gama, nessa navegação marítima que ele fez para chegar até as Índias, foi uma das mais longas até esse momento aqui, né? Uma das características da epopeia, né, é colocar a parte mitológica junto, né? É um recurso narrativo. Então aqui temos a parte histórica, um plano histórico, e um plano mítico, né? Que é um recurso narrativo que o Camões utiliza aqui para colocar aqui dentro, né, dessa grande epopeia. E uma epopeia, elas não são divididas em capítulos, elas são divididas em cantos. Então, poemas narrativos são divididos em cantos e prosa narrativa são divididos em capítulos, ok? Então tem essa diferenciação. Poema narrativo, cantos. Prosa narrativa, capítulos. Então, essa obra aqui, ela tem 10 cantos e não 10 capítulos. E esses 10 cantos, eles são estruturados da mesma maneira. Ou seja, todos os 10 cantos, ele é compostos por estrofes, e cada estrofe é uma estrofe real, porque cada estrofe, ela tem 8 versos. E a partir desses 8 versos, ela é estruturada assim: AB, AB, AB e CC. Ou seja, a primeira linha rima com a terceira, que rima com a quinta. A segunda rima com a quarta, que rima com a sexta. E a sétima e a oitava linha, né, o sétimo e oitavo verso, eles rimam em si. Então, essa é o charme de todo o livro dos Lusíadas. Porque todos os 10 cantos, eles são divididos, né, em 8 estrofes. E essas 8 estrofes são iguaizinhas do início ao fim. Todas as estrofes são nessa estrutura, AB, 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 CC. E todos os versos são decassílabos. Ou seja, o primeiro verso do primeiro canto até o último verso do 10º canto são decassílabos. Isso é de uma genialidade estupenda de Camões, porque todos são iguais, do início ao fim. Todas as estrofes são iguais, AB, 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 CC, e todos os versos são decassílabos. Temos mais de 8.000 versos aqui neste livro. Então é inacreditável o que Camões coloca aqui pra gente, né? Muito além. Fala que essa obra aqui é o apogeu de Camões, né? Como o Camões, ele chegou lá em cima. Mas aqui eu vou explicar para vocês, né, o que é um verso decassílabo. Então vocês sabem primeiramente, né, vocês sabem o que é um verso decassílabo? Se não sabem,
calmou que eu vou explicar aqui para vocês, ok? O verso, né, os versos poéticos, eles são classificados de acordo com o número de sílabas que o verso tem. E a escansão é o nome que dá a contagem dessas sílabas, né, de cada verso. Então a gente tem que escandir os versos para a gente poder conseguir chegar para ver se ele é decassílabo, se ele é eneassílabo, se ele é octassílabo. Então é assim que vai sucessivamente, certo? E tem duas maneiras, né? A primeira maneira é que a contagem de sílabas ela vai até a última sílaba tônica do verso. Então temos um verso. Eu vou colocar exemplos para vocês aqui já já. Então temos um verso, né? Então a contagem de sílabas vai até a última sílaba tônica da última palavra do verso. E a segunda forma é que se uma palavra, né, a contagem de sílabas da palavra termina em vogal e a próxima começa com uma vogal, é uma contagem de uma sílaba só. Fechou? Então eu vou mostrar para vocês os exemplos aqui para vocês não ficarem perdidos. Vou colocar aqui do ladinho para vocês o canto primeiro, né, da primeira estrofe, que é assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então esse é o canto primeiro, né? Obviamente o novo reino que tanto sublimaram é o reino português, né? Então passou aqui para vocês, né, o canto em si. Agora eu vou colocar a divisão de sílabas para vocês verem e ver como que é, né, em relação à contagem de sílabas. Então o que está em negrito é aquela parte que eu te falei, que a primeira sílaba, que a última sílaba da palavra terminada em vogal junto com a próxima palavra que começa em vogal se torna uma só. Então em negrito está essa junção, em vermelho está a última sílaba tônica da última palavra, né, de cada verso. Então aqui vocês podem ver, né? Então é interessante como o Camões ele coloca isso para todas as estrofes de todos os versos de todo o poema. Então é de suma importante a gente conseguir exaltar essa obra de Camões aqui, porque não é fácil, rapaziada, não é fácil. Tenta em casa para você fazer mais de 8.000 versos assim, dessa mesma maneira. Não, é complicado, você pode até conseguir, mas vai demorar, ó, anos para poder realizar essa obra. Essa obra de Camões, né, ela foi produzida em seu período de exílio, então é interessante a gente colocar isso porque ele queria, né, uma mesada de acordo para o reino português, né, porque tem boatos que Camões não tinha uma renda tipo passiva assim, né, então ele queria fazer essa obra para mostrar para o rei e para o rei, né, ver que ele estava exaltando o reino português e dar uma mesada para ele. Ele conseguiu, porém tem a fotinha aqui no livro, Camões, né, assim que ele morreu, vocês conseguem ver? E é interessante essa obra porque, né, porque alguns falam que ele tinha outra fonte de renda, outros falam que ele não tinha, e tinha todo esse trâmite, né? Ele estava em seu período de exílio em Macau, ele realizou esse poema, mostrou para o reino, mostrou para o rei, e o rei em si ele gostou porque exaltava mesmo, né, a colônia portuguesa, exaltava os feitos portugueses assim no texto. Então é de suma importância essa língua. Agora vamos dar continuidade para o vídeo na outra parte que vai entrar logo em seguida. Então eu vou continuar aqui para vocês falando o que faltava para poder falar, né, naquele vídeo, que era sobre um pouco dos 10 cantos. Eu vou aqui falar um pouco brevemente também para não estragar a experiência de vocês lendo o livro, né? Então eu vou colocar minhas ponderações aqui e é interessantíssimo o que o Camões ele coloca em relação aos recursos literários que ele tem. Então no canto 1, o Vasco da Gama e sua frota ele já está no Oceano Índico indo em direção às Índias, e lá durante essa viagem, um conselho de deuses ele é invocado para poder discutir o destino de Portugal, e Júpiter ele fala que Portugal está predestinado a poder conseguir realizar aquela viagem com maestria. Aí o Baco é um personagem, ele vai discordar, com medo que os portugueses ele vai ofuscar um pouco as suas conquistas, né? No caso, as suas próprias realizações. Porém, o Vênus ele vai apoiar os guerreiros, né, e falar também, concordar com Júpiter que eles estão predestinados a realizar aquilo. Aí após esse, né, concílio divino, eles vão até Moçambique, e lá o Baco, ele, né, que eu falei que eles estão com medo de ofuscar os seus próprios feitos, eles são acolhidos por muçulmanos que eles planejam a traição, né, inspirados por Baco. Já no canto 2, continua, né, com a frota, né, do Vasco da Gama, enfrentando essa armadilha que está acontecendo lá em Moçamba. Mas aí
Desconfiado, né, o Vasco da Gama ele manda dois homens lá para poder investigar a situação, mas eles estavam sendo ludibriados pelo Baco, né? Então Vênus desconfia e ele vai intercede, né, os navios portugueses a poder entrar no porto. Aí, né, preocupada com todo o perigo, Vênus comove Júpiter, né, eles reafirmam todo essa grandiosidade, né, que estava no destino que o reino português ia conseguir realizar todos esses feitos. Então Mercúrio aparece para poder alertar o Vasco da Gama sobre Melinde, né, para poder procurar alguma ajuda. No canto 3, o Vasco da Gama ele vai narrar toda a história de Portugal, desde a sua origem, de Luso e Viriato, até o reinado de Dom Fernando. A tragédia de Inês de Castro ela é central. Ela vai terminar ali, né, tragicamente, né, como amor proibido, com terror e piedade. No canto 4, o Vasco da Gama ele vai continuar contando aí toda a história, né, de Portugal, só que ele vai contar a segunda metade, né, para poder terminar a história. E o canto termina com a armada já pronta para ir para as Índias, né, já tudo preparado. Aí no canto 5, né, já mostra toda a parte ali de Lisboa e Melinde juntamente ali, e eles explorando a costa africana, né, que é aquele ambiente exótico, né, todo diferente assim do que eles estavam acostumados a poder ver lá em Portugal. E tem parte ali também do gigante Adamastor, né, durante uma tempestade ali que eles estão enfrentando. No canto 6, a armada ela parte de Melide em direção a Calecut, né? E durante disso eles enfrentam uma grandíssima tempestade, né, que atrapalha ali todos os caminhares ali de Vasco da Gama. Então foi os deuses marinhos ali, né, que provocou essa tempestade. Porém a Vênus vai intervir, né, e vai invocar as ninfas para poder seduzir, né, as ondas marítimas ali para poder acalmar o mar, para que Vasco da Gama siga em frente tranquilo com a sua viagem. Aí após, né, baixar toda essa tempestade, a armada ela vista Calecut, né, e o canto termina com reflexões sobre essa grandiosidade, né, de conquistar os grandes feitos. No canto 7, o Camões ele vai elogiar, né, o cristianismo dos portugueses, né, essa grande expansão e essa maneira deles, né, conseguir expandir, né, e divulgar um pouco sobre, né, a religião. O canto também, né, ele vai colocar um pouco das reflexões, mostrar um pouco da cultura indiana, e o Camões ele coloca, né, um pouco das suas reflexões ali pessoais também, ou seja, é um outro plano, né, a parte pessoal de Camões também tá aqui minuciosamente, né, colocadas nesse livro. No canto 8º, Camões ele vai descrever ali um pouco sobre a história de Portugal, né, falando sobre alguns nomes ali importantes durante, né, a segunda dinastia portuguesa. E o discurso do Vasco da Gama ele vai buscar esses antigos reis ali portugueses para, né, na descoberta de novas terras ali e pela conquista também, né? E a segunda metade do canto 8º, ele conta ali, né, um pouco sobre o tratado entre o Vasco da Gama e o Samorim da Índia, né? Para fazer todo aquele tratado ali das rotas comerciais e tal, né? Sobre aquele caminho marítimo. No canto 9º, em Calecut, né, o Vasco da Gama ele vai encontrar dificuldades porque tentam armar uma emboscada para ele, de alguma maneira tentar sair dessa emboscada, né, que armaram para ele, porque não é de interesse, né, pô, já conseguiu fazer aquela rota ali, conseguiu, né, conversar ali com o mano da Índia, só que agora, pô, emboscou o cara, pô, ele tem que sair de alguma maneira, né. Estrategicamente, ele vai aprisionar grandes figuras ali do reino de Calecut, né, para poder fazer esse escambo, né, para poder fazer essa troca ali, em relação, pô, aprisionei aqui, né, as figuras importantes do seu reino, então ele deixa ir embora, né, sem essa emboscada, que eu libero essas figuras importantes ali e tal. Aí a narrativa ela vai se deslocar para a Ilha dos Amores, né, que é uma recompensação ali de Vênus, né, com os portugueses por conta de toda essa emboscada ali que a tropa de Vasco da Gama passou durante aqueles momentos, né. Então Vênus ele dá aquela colherzinha de chá. Canto 10º, né, que é o grandíssimo gran finale, depois de os portugueses serem saciados ali na Ilha dos Amores, né, que foi aquela colherzinha de chá que Vênus deu. A sirena ela vai profetizar todos os feitos heróicos de vários navegadores da Índia, né, de acordo com o que foi acontecendo ao longo de toda aquela história, né, de navegação. O Tétis ele vai convidar, né, o Vasco da Gama para uma apresentação extraordinária que chama A Máquina do Mundo. O Camões ele vai deslumbrar os leitores com aquelas esferas celestes de Ptolomeu, alcançando um feito literário muito notável. Com isso, né, com o rolar, né, do terminar daquele canto, o Camões ele conclui sua epopeia celebrando, né? Dessa forma, Camões ele conclui sua epopeia, né, comparando a sua homenagem ao rei com a celebração de Aquiles por Homero.
Então é interessante a gente colocar nesses pontos aqui, porque, né, de acordo com todos esses 10 cantos que foi passado, a gente vê que a escrita de Camões, ela tem muita, como eu posso dizer, ela tem muita influência de vários leitores antigos também, tanto por Virgílio em Eneida e tanto por Homero em Ilíada. Então é interessante, né, porque no início de Ilíada, o início de Ilíada é bem parecido com o início de Os Lusíadas. Então é interessante, né, quando Camões ele se inspira em outros, né, nomes da grande literatura clássica para poder conseguir escrever Os Lusíadas. Então é importante o apogeu literário assim, tipo de Portugal, né? Mas o Camões ele foi aquele que deu o pontapé, né, para criar toda essa literatura e toda essa epopeia épica que foi toda essa viagem. Então a gente consegue ver a inteligência de Camões e quando a gente volta lá na primeira parte do vídeo, que eu coloco toda a estrutura do poema, toda a estrutura dos cantos. Então é interessante, cara, é tudo igual. São mais de 8.000 versos ritmados, cara. É bizarro. Então é bem interessante. E o Camões, ele tá de parabéns, ok? Então comentem aqui pra mim o que vocês achou do livro, o que vocês leram sobre o livro. Se vocês gostaram, se não gostaram, deixem aqui nos comentários pra mim, beleza? Um grande abraço pra vocês e até a próxima.